Tem uma coisa que às vezes é muito complicado na questão da nossa vida cristã, que é definir o que é e o que não é pecado. É muito comum nós estarmos em determinadas situações que, como a gente se sente bem naquela situação, a gente se sente culpado por estar fazendo aquele tipo de coisa, a gente pensa assim, não, Deus também pensa desse jeito e Ele não se importa com isso. Da mesma maneira, você pode estar envolvido com alguma outra situação, que você se sente mal, se sente culpado, bate uma dúvida se era aquilo ou não que você deveria fazer e você começa a pensar assim, não, Deus deve achar isso muito errado. E principalmente quando você vê pessoas fazendo coisas que você não gosta, que você desaprova, é muito possível que você aí sim afirme com certeza que aquilo é pecado e Deus reprova aquilo ali. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, a gente tem uma definição muito clara a respeito de o que é pecado. Lá diz que pecado é a transgressão da lei, ou seja, pecado é somente aquilo que Deus disse que é pecado, o que Deus proibiu e você vai lá e faz, ou o que Deus disse para você fazer e você vai lá e não faz. Então isso significa que independente do jeito que você se sente, de como que você percebe o mundo, o pecado ele tem que estar explicitamente escrito em algum texto da Bíblia, principalmente nos textos do Pentateuco e nos textos do Evangelho, para que então você defina aquelas coisas como pecado. O que é o problema dessa situação toda? É muito comum que você às vezes está numa situação como, por exemplo, a questão da comida. A gente foi ensinado a vida inteira que jogar comida fora é pecado. Então você está ali comendo e comeu metade daquilo que estava no seu prato, você vê que ainda tem mais um pouco ali, que você serviu demais ali no self-service, que o olho foi maior que a barriga, e aí você pensa, puxa, eu podia parar agora e jogar fora, mas aí vem aquela vozinha, não, mas isso é pecado, mas tem milhões de pessoas na África passando fome. E aí meio que você sente que se você comer a comida toda, é como se você estivesse honrando os milhões que estão passando fome, e você vai lá e come mesmo sem ter vontade ou sem estar efetivamente com fome, pensando que jogar comida fora é pecado. Só que não existe nenhum texto na Bíblia que diz que você não pode jogar comida fora. Por outro lado, existe um texto na Bíblia muito claro que diz que a gula é pecado, que você comer em excesso, que você passar do limite naquilo que você está se alimentando, isso sim é pecado. E aí você, por se sentir mal de fazer uma coisa que não é pecado, acaba cometendo um pecado porque aquilo te faz bem, te faz sentir melhor, alivia sua consciência de alguma maneira. Esse é um dos exemplos de como que a cultura, muitas vezes, ela deixa turva a nossa mente a respeito do que é e do que não é pecado. De forma que no século XIX, se você perguntasse para a igreja o que é pecado, ela te daria uma lista de coisas, muitas que estão na Bíblia, muitas que não estão. No século XX, várias dessas coisas foram modificadas, e aí coisas que estavam na Bíblia como pecado passaram a ser permitidas, e coisas que estavam na Bíblia como não pecado pararam de ser feitas também. Se você for ver no século XXI, o processo repetiu, de forma que é possível que você tenha coisas na sua vida que você sente que é pecado e algumas outras coisas que você pensa assim, não, Deus não dá bola para esse tipo de coisa. E às vezes a gente chegou num ponto tão crítico na nossa evolução cultural que às vezes a gente pensa, Deus não deveria se importar com esse tipo de situação. Então, pecado é aquilo que a Bíblia diz que você tem que achar um texto que claramente explica e explicita aquilo como errado. Caso contrário, você não tem a obrigação de viver de outra forma diferente em relação àquela situação. Quer tirar alguma dúvida, de repente algum pecado ou possível pecado que você está na dúvida se é ou não é? Escreve para a gente aqui embaixo no próprio canal que você está assistindo esse vídeo e a gente vai responder para você.